Você já parou para pensar que muitos dos problemas que você tem na liderança tem a ver com a forma que você se enxerga e com o quanto você está aberto para mudança? Meu nome é Tatiana Gabriela, eu sou analista de sistemas, eu sou mentora de desenvolvimento de carreira e uma queixa que eu tenho recebido de muitas das líderes que me procuram para esclarecer algumas coisas a respeito de liderança é a falta de respeito que elas têm dos liderados ou dos pares, alguma dificuldade de expressar aquilo que elas têm de conhecimento, mas que acabam manifestando ou de uma forma muito tímida ou de uma forma muito enfática e que não conseguem se conectar com a outra pessoa com quem ela esteja enfrentando o problema. E eu me lembrei hoje de uma dinâmica que eu fiz lá em Acro, na aula de Business English, que falava muito disso. Dizer que todo líder tem pontos fortes, tem pontos de desenvolvimento e que o mais importante é reconhecer quais são esses gaps e cortar. E como cortar? Através da construção do autoconhecimento, entendendo o que está te bloqueando ou te barrando de continuar se desenvolvendo enquanto líder. E então, para isso, é necessário autoanálise, né? É necessário estar aberto também para a mudança, de uma forma que você consiga exercitar, ter a consciência, entender o que precisa mudar e exercitar. E nessa questão do mudar, não é mudar para deixar de ser quem é, mas adaptar a sua maneira de responder a algo que te incomoda ou que te dispara gatilho de uma forma que você consiga expressar aquilo que você sente, consiga colocar uma barreira ali, assim, mostrando mesmo assim de que forma a pessoa pode te tratar, né? A gente ensina o outro como o outro deve nos tratar. E ser mais assertivo, pensando assim de que forma eu poderia falar e transmitir aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, sem atacar a pessoa, mas atacando o problema. Uma vez que você elimina esses gaps, né, esses pontos que acabam fazendo com que o processo se torne mais doloroso e mais longo para você conseguir comunicar efetivamente e conseguir liderar a sua equipe, ficam os pontos fortes. E aí também é importante reconhecer os seus pontos fortes. A gente aprende a ser humilde, aprende a ser simples, a não demonstrar, né, que tudo que a gente tem de conhecimento e de experiência é valoroso. E é extremamente importante ter consciência disso e se apropriar daquilo que você tem para que você consiga ter bons resultados. Outro fator que eu vejo que é muito comum é a pessoa se espelhar em alguém que vê como referência e achar que precisa mudar. Na verdade, a gente não tem que ser como o outro. Eu, enquanto uma pessoa mais séria, mais introspectiva, não preciso ser uma pessoa extrovertida, aquela que ocupa todo espaço e que chama a atenção a todo tempo, porque isso não é natural para mim. E se eu for fazer isso para chamar a atenção e por achar que um líder tem que ser dessa forma, isso vai ficar forçado e isso não vai transmitir aquilo que eu quero, que eu preciso. Então, assim, é importante nesse processo do autoconhecimento e no desenvolvimento de liderança entender qual é o seu perfil, qual é o seu perfil de liderança e pensar que o seu desenvolvimento tem muito mais a ver com a sua construção e com a desconstrução de crenças limitantes, de gaps, de barreiras que você tenha e que isso é natural, todo mundo tem desafios, a gente está dentro de uma estrutura que, enfim, machista, racista, né? Então cada um vai ter ali barreiras que independem da nossa experiência e da nossa capacidade, mas é pensar muito no que você pode construir por você e para você, e de que forma você pode agregar com o seu conhecimento e com a sua experiência para o seu time, ao invés de forçar com que o outro mude. O outro só vai mudar quando estiver pronto e estiver aberto para isso, se em algum momento estiver. Mas caso isso não aconteça, pelo menos você vai ter feito sua parte, vai ter se desenvolvido, vai ter feito um ótimo trabalho, com certeza.